Philip Anselmo, conhecido apenas como Phil Anselmo, é um dos maiores vocalistas de todos os tempos do metal. Inevitavelmente, quando a gente fala dos maiores, o nome dele aparece entre os primeiros. Durante os anos 90, ele se tornou uma voz de uma geração inteira de bandas de música pesada, ajudando o Pantera a sair do underground e se transformar em uma das bandas mais importantes e influentes de todos os tempos. Sua agressividade no palco, seu carisma, sua capacidade de transmitir emoções fizeram dele um ícone do gênero. Mas existe um detalhe curioso quando a gente fala sobre o Phil Anselmo. Fora o seu talento com o vocal, ele tem um talento enorme em fazer e falar bosta. E isso divide todos os fãs deles, porque tem gente que consegue separar a arte do artista e tem gente que não consegue. Então ele conseguiu estragar o Pantera até hoje. Mas será que ele estragou mesmo ou não? Vamos conversar sobre isso nesse vídeo aqui pra você tirar suas próprias conclusões. Então senta aí e bora pro vídeo aí. Antes de qualquer coisa, oi, esse é o canal Mosh Pit, eu sou o cara do Mosh e bora pra mais um vídeo. Em 1990, o Pantera lançou o álbum Cowboys from Hell, um disco que ajudou a redefinir o metal pesado na época. O mais bizarro é que eles eram glam metal e eles mudaram pra esse gênero bem mais pesado. A banda abandonou completamente a sonoridade antiga e criou algo muito mais agressivo, pesado e moderno. Enquanto Dimebag Darrell impressionava o mundo com seus riffs inovadores e solo absurdamente criativo, o Phil Anselmo chamava atenção por outro motivo. Ele não parecia um vocalista tradicional, sua postura no palco transmitia uma sensação constante de perigo e intensidade. Como se cada apresentação fosse uma batalha. O cara dava tudo de si, tá ligado? Essa personalidade também parecia nas entrevistas. Phil nunca teve costume de medir as suas palavras. Diferente de muitos músicos que evitavam conflitos públicos, ele parecia gostar muito desses confrontos. Ele falava o que pensava, criticava bandas que não gostava frequentemente, demonstrava desprezo total por tendências musicais que ele considerava artificiais. No início, essa postura ajudou muito a construir sua imagem de autenticidade. Porém, com o passar do tempo, a gente vai ver que isso começou a dar merda lá na frente, né? Durante os anos 90, em algumas entrevistas, Phil começava a causar desconforto na parte do público. Em alguns momentos, ele fazia comentários sobre orgulho de uma cultura branca e identidade de cultura europeia, que foram interpretados por muitas pessoas como uma mensagem racial problemática. Naquela época, a internet ainda estava longe de ser essa influência pesada que tem hoje. Muitas dessas declarações circulavam apenas em entrevistas especializadas em fitas de vídeos compartilhadas entre os fãs. Por isso, o debate permanecia relativamente restrito à comunidade no metal. Outro elemento que gerava discussões era a frequente presença da bandeira confederada associada ao Pantera. Quem já viu a bandeira confederada já sabe o significado disso. É bem controverso. Para muitos fãs do sul dos Estados Unidos, aquele símbolo representava orgulho regional e para outros, ele estava inevitavelmente ligado à escravidão e ao racismo. Enquanto a carreira do Pantera alcançava níveis cada vez maiores de sucesso, o Phil Anselmo enfrentava uma batalha que poucos fãs conheciam completamente. Anos de apresentação intensas haviam causado sérios danos à sua coluna. Segundo o próprio vocalista, que relataria mais tarde, a dor era constante e, em determinados períodos, praticamente era insuportável. O problema é que o Pantera vivia o seu auge, a banda fazia turnês gigantescas, vendia milhões de discos e havia se tornado uma das maiores atrações do metal mundial. Essa atração foi muito engraçada, porque na época que o Pantera surgiu, muitas bandas, tipo Metallica, estavam migrando para um som mais tranquilo. Meio que todo mundo achava que o som leve ia dominar e o som pesado ia cair no esquecimento. Mas aí chegou o Pantera com um disco, primeiro Cowboys from Hell, depois veio o Vulgar Display of Power com essa capa aí, tá ligado? Então, eles vieram realmente com um soco na cara, mostrando que não, o metal pesado não tava ferrado, tá ligado? Isso fez com que eles estivessem no auge absurdo, né? E foi nesse contexto que começou que o Phil Anselmo caiu no uso de heroína. E inicialmente, segundo ele próprio afirmou em entrevistas, a droga servia como uma forma de aliviar a dor física. O que no começo foi uma tentativa de lidar com problemas médicos, né, acabou se transformando em uma dependência química severa. A heroína não só afetou a sua saúde, mas começou a impactar na sua personalidade e ações pessoais, como a convivência dentro da banda. Em 1996, aconteceu um dos episódios mais chocantes da vida dele. Após um show no Texas, Phil sofreu uma overdose de heroína e durante alguns minutos seu coração parou completamente. Os médicos e paramédicos conseguiram reanimá-lo, mas tecnicamente ele havia sido declarado morto. A notícia correu rapidamente pelo mundo do metal. Muitos acreditaram que aquele seria o ponto de virada na sua vida. Mas não foi, né? Mesmo após uma experiência tão extrema, Phil continuou lutando com sua dependência química durante anos. O episódio acabou se transformando apenas em um capítulo de uma trajetória que parecia cada vez mais autodestrutiva. Enquanto ele tratava a sua guerra pessoal, os relacionamentos dentro do Pantera já estavam destruídos já praticamente.
início dos anos 2000, a relação entre Phil Anselmo e os irmãos Abbott, pra quem não sabe, o Dimebag e o Vinnie Paul, estava profundamente desgastada. O Dimebag Darrell e o Vinnie Paul queriam manter o Pantera como prioridade absoluta. Já o Phil Anselmo, por outro lado, queria se envolver mais nos projetos paralelos, especialmente o Dawn, e posteriormente seria o Super Join Ritual. Os irmãos enxergavam isso como uma falta de comprometimento. Phil acreditava que precisava explorar outras possibilidades artísticas, também lidar com seus próprios problemas físicos e emocionais. A situação piorava a cada entrevista que eles davam. Declarações públicas começaram a substituir conversas privadas. Comentários sarcásticos viraram ataques diretos e a amizade construída durante anos de trabalho juntos, de coisas juntos, foram desaparecendo diante dos olhos dos fãs, tá ligado? Eventualmente, alguma coisa ia acontecer, uma briga, algo do tipo, só era questão de tempo. E isso é muito engraçado, porque no começo do Pantera, eles gravaram Cowboys from Hell muito rápido, porque a amizade deles era muito boa, e o Vulgar Display of Power também foi rápido de ser gravado. Então você sabe que a banda tem uma sinergia diferente, e isso só vem com uma amizade e um profissionalismo. Só que não tava dando mais certo de jeito nenhum, tá ligado? Em 2003, o Pantera chegou oficialmente ao fim, e não teve uma despedida grandiosa, não teve turnê, só acabou. Isso fez com que diversos fãs tentassem descobrir quem foi o responsável. Todos viveram tipo um luto absurdo, porque eles pararam meio que no auge da banda e todo mundo queria ver o Pantera. Tem uma galera no metal que até hoje sonha em ver o Pantera. Eles tocaram inclusive agora, né, com o Pantera e homenageando, mas a gente já vai chegar lá. Esse fim precoce do Pantera traumatizou muitos fãs. A treta só acabou piorando, principalmente pro lado do Phil Anselmo. Em dezembro de 2004, o mundo do metal parou. Durante uma apresentação da banda Damage Plan, que era o novo projeto dos irmãos Abbott, o Dimebag Darrell foi assassinado no palco por um homem armado. Foi um choque pra todos os fãs. Então, enquanto os fãs tentavam processar uma tragédia, as entrevistas do Phil Anselmo começaram a reaparecer na internet. E em uma delas, ele falava que ele fazia declarações extremamente agressivas nos últimos anos do Pantera. Rapidamente surgiram pessoas culpando moralmente o Phil Anselmo pelo clima de hostilidade na banda. Não existe qualquer evidência que conecte o Phil Anselmo com o crime que aconteceu com o Dimebag. Mas mesmo assim, parte do público ficou com isso na cabeça, que se não fosse o Phil Anselmo falando coisas do tipo, eles merecem apanhar, ou eles são culpados pelo fim do Pantera, ou coisas do tipo, o Dimebag não teria sido assassinado, tá ligado? Inclusive, a família do Dimebag não deixou o Phil Anselmo ir ao enterro dele, e o Vinnie Paul, que era o baterista do Pantera e irmão do Dimebag, não perdoou o Phil Anselmo até sua morte em 2018, com 54 anos de idade. Agora vamos chegar no fundo do poço do Phil Anselmo, que já tava ruim. Todas essas declarações, com todas as coisas que ele falou, ele fez a maior cagada da sua vida. Acabou de vez com a sua carreira. Em dezembro de 2016, durante um evento beneficente chamado Dime Bash, foi realizado em homenagem ao Dimebag Darrell, Phil protagonizou o momento mais constrangedor e controverso de toda a sua história. Nos instantes finais da apresentação, ele fez uma saudação diante do público e gritou a palavra White Power. Isso se espalhou na internet por questão de horas. A reação foi imediata. Todos os músicos condenaram, todos os músicos que já se posicionaram sobre isso, condenaram o comportamento dele. Os jornalistas exigiram explicações, diversas pessoas cobraram ele porque ele estava extremamente bêbado, sei lá, ele achou que essas coisas eram legais e ele fez essa cagada. Inicialmente ele alegou que isso tudo era uma brincadeira, uma piada, que eles estavam consumindo um vinho branco nos bastidores. Só que a explicação foi amplamente ridicularizada, todo mundo fez meme dessa bosta. Essa é a pior explicação do planeta Terra. Dito isso, o estrago já tava feito, tá ligado? E aqui eu deixo só um parênteses aqui, que eu sou muito fã do Machine Head, também por causa da declaração do Rob Flynn, que é o vocalista, sobre isso do Phil Anselmo. Quem nunca viu esse vídeo tem que ver. Ele fala de uma forma tão fria e tão séria sobre esse tema. Ele, pra mim, virou um ídolo maior, assim, das coisas que eu acho certa, tá ligado? Assistam esse vídeo. A última de suas cagadas foi voltar com o Pantera depois da morte de Vinnie Paul. Praticamente ele só esperou o Vinnie Paul falecer em 2018 pra anunciar, depois de um tempo, que eles estavam voltando, indo totalmente contra a vontade. Vinnie Paul, que nunca quis tocar com ele de novo, querendo fazer uma forma de homenagem pros dois que faleceram, só que ambos faleceram tretados com ele, e um deles ainda tinha praticamente muita raiva porque a família inteira deles achava que o Dimebag só tinha morrido por conta das declarações polêmicas feitas pelo Anselmo. Esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês aí embaixo. Se inscrevam no canal. Eu quero trazer vários vídeos desse refletindo sobre diversas pessoas aí do metal. Se vocês gostaram, compartilha aí pros seus amigos. E é isso. Um abraço do cara do Mosh e tchau!